tá? A gente já falou sobre a fé salvadora, e hoje a gente fala aqui sobre os tipos originais, né, de fé. Reagentes? Não, não é o reagente que a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre esse aqui, ó. É sobre esse aqui. Os agentes, a fé psíquica, fé religiosa e a fé cultural. Então tá aqui, ó, chamando, são os tipos originais de fé. Tipos originais de fé. Então tá aqui. Então, nesses tipos originais de fé, nós temos os agentes e os reagentes. Os tipos de fé agentes são aqueles que naturalmente são originais, naturalmente ocorrem nas pessoas, a gente vai ver alguns deles, e esses são agentes que provocam reagentes, né? Que provocam outros tipos de fé. Então vamos ver aqui, vamos tentar ver se a gente não perde o fio da meada para a gente compreender isso. Toda pessoa foi criada com esse tipo de fé. Por isso que é chamado de fé original. Todo mundo tem. Então tem a fé, olha aqui, vamos ver aqui os tipos de fé. Tem a fé psíquica, tem a fé social, tem a fé cultural e tem a fé religiosa. Esses tipos todo mundo nasce, tá bom? Então vamos aqui destacar, né? Porque isso aqui são os agentes, tá? São tipos de fé agentes. Eles provocam, são desenvolvidos na gente e termina provocando outras coisas na vida também da gente. Então vamos ver aqui a fé psíquica. Mateus 8,8 tem a ver. Se disseres, Senhor, meu servo se cura. Se você disser que ele vai ser curado, Senhor, eu creio aqui na minha mente, eu creio que o meu servo lá também pode crer. Isso não é fé salvadora. Isso é uma fé psíquica, crendo, porque eu estou aqui, eu vejo ele curar tanta gente. Então eu creio que se ele disser para o meu servo lá, olhe, ele vai estar curado, eu creio que o servo lá vai ser curado. É uma fé psíquica, tá bom? Não é a fé salvadora. Aqui diz mais assim, crê no que aprende desde criança na família. Tá? Uma série de coisas que a gente aprende, né, na infância, nos relacionamentos com a nossa família. Funciona em relação à mente do próprio indivíduo. É uma coisa que vai não fica só no intelecto da criança, ele desce para a mente da criança. Tá? Aqui está assim, cérebro confia nas informações dos 5 sentidos. Eu creio no que eu estou vendo, eu creio no que eu estou ouvindo, eu creio no que eu estou sentindo, eu creio no que eu estou sentindo também no paladar, eu creio no que eu sinto no tato, né? O que mais? Pode ser influenciável a tudo que seja edificante. Pode ser influenciável. Então é isso que a PNL, por exemplo, usa. E também, né, as ciências psicológicas. É quando você acredita, eu sou uma pessoa saudável. Se você acredita nisso, isso é uma fé psíquica e isso vai para sua mente e isso vai desenvolver uma vida saudável para você. Agora, se você pensa, não, eu sou uma pessoa doente, aí isso vai estar dentro de você e vai dirigir sua vida. E você vai ser uma pessoa doente. Entendeu? Então, essa fé é uma fé psíquica. Ela é formada em você, não é? E isso vai determinar muito da sua existência. Aqui veja, olha, crenças são o que ela registra como verdades. Crenças, tá bom? A maioria dessas crenças são falsas sobre nós, sobre pessoas e sobre coisas. A gente desenvolve muitas crenças na infância e isso fica na mente da gente e marca a vida da gente para o resto da vida.
Por isso, nos limita, paralisa, impede e adoece. Tá bom? Então, essa é a fé psíquica. Provoca comportamentos ditos endemoniados. Quando você vê essas pessoas tendo aí certos comportamentos, né? E aí, não, isso é coisa de demônio, isso é diabo que faz isso. Isso é resultado dessa fé psíquica. Por quê? Ela viu, assistiu, ela acreditou, ela colocou isso, então aquele comportamento é endemoniado. Se fosse em uma outra religião que não tem esse negócio, que não fala desse negócio de demônio, mas diz que aquilo é uma coisa divina, digamos assim, ela vai ter aquele mesmo comportamento, só que ela vai direcionar isso para uma coisa divina. Aí ela vai agir como se fosse um Deus que está ali fazendo aquilo, ou ela vai agir como alguém que está se submetendo a Deus, enfim, né? Vai muito dessa fé psíquica que é desenvolvida. Então você está num contexto onde todo mundo diz, olha, quando tem esse comportamento é coisa do diabo, é coisa do diabo, é coisa... Quando a pessoa vai ter, é entendido assim. Por exemplo, há casos registrados onde antigamente, quando a pessoa tinha um ataque epilético, era tomado como demônio, porque não havia explicação, entendeu? A ciência não conseguia entender aquilo. Então, o comportamento de quem vivia aquilo era alimentando. É demônio que está fazendo isso em mim. É demônio que está fazendo isso. E ele vai acreditando nisso. E ele vai, então, terminar agindo como se fosse demônio realmente aquela situação. Depois vem a ciência, dá um remédio e mostra que não é demônio. Mostra que é um problema biológico, né? Então, começa a diminuir a ideia de demônio. Tá certo? Começa. Ainda tem muita gente que ainda se apega a esse tipo de coisa. Tem a fé social, tá? A fé social crê nas pessoas, nas autoridades, nas leis, na sociedade. Então ela crê, né, no que a lei diz, no que a sociedade acredita, ela passa a viver esse tipo de coisa. Funciona em relação à mente do próprio indivíduo. Jesus usou e foi um homem sociável. Produz boa convivência, justiça social e tolerância. Tá? Esse tipo de fé, a fé social. É a fé questionada por Jesus quando voltar. Por acaso vai encontrar fé neste mundo? Né? Essa é a fé. Bendito quem confia corretamente, né, nessas coisas. Vai viver bem, vai conviver bem. Então, quem confia, né, quem usa bem esse tipo de fé, vai se dar bem na sociedade. Quem não acredita vai ter muitos problemas e vai gerar muitos problemas a outras pessoas. Confiança, considerando limites pessoais ou não dos outros, na família, amigos, colegas, vizinhos, conhecidos ou não, na ciência, história, medicina e outros conhecimentos. Então, vai ser fácil essas pessoas se darem bem com essas áreas todas, porque ela vai acreditar, ela vai confiar, e isso é essa fé social que vai produzir resultados positivos para ela. Existe a fé cultural. Crê no que aprende no convívio social. Influencia muito a fé psíquica das pessoas com crenças. Todos têm segundo a sua cultura. Cristianizados acreditam em Deus, Bíblia e etc. Muçulmanizados acreditam em Alá, o Corão, etc. Judaizados acreditam em Jeová, Torá e etc. Hinduizados acreditam em seus deuses e etc. Não precisa nem atender, seguir eles não, mas acreditam que eles estão aí, tá? Porque aí é a cultura que vai mas vai alimentar esse tipo de fé nas pessoas. Demonismo grego, né, como os gregos acreditavam, no tempo de Jesus, era nestas situações. Tendências e comportamentos julgados para o bem ou para o mal. Enfermidades desconhecidas. Pedro seduzir Jesus ao erro. Judas trair Jesus. Tudo isso era entendido como demônios, né?
Hoje, em outro contexto, a gente então entende que são entidades que estavam em Pedro, que estavam em Judas, que estavam não sei o quê, e estavam dominando a vida deles. Mas naquela época, a ideia de demônio era a ideia grega, era uma inclinação, um jeito da pessoa, não é? Para o bem ou para o mal, e isso tinha a ver com essa fé cultural que as pessoas tinham. E aqui tem a fé religiosa, tá? A fé religiosa. Crê numa religiosidade para o seu bem espiritual. Aí tem a ver com aquilo que a gente tem falado aqui, né? O Espírito convence todo homem do seu estado de pecado. E você, então, começa a se preocupar com isso, né? Alguns não importam, não ligam. É assim mesmo, não tem problema não, né? Deus é bom, e passa e vai. Mas outros não, Senhor, eu não quero continuar assim. Eu quero mudar, eu quero transformação na minha vida. Então, essas pessoas passam automaticamente a essa fé religiosa. Tá? Crer numa religiosidade para o seu bem espiritual. Influencia muito a fé psíquica das pessoas com crenças. Todo mundo tem, e influenciado pela fé social, vai-se para o fanatismo, ou para o indiferentismo, ou para o negligencialismo, ou para o normalismo, que segue a religião sem fanatismos, etc. Em qualquer religião do mundo acontece isso. A ação do Espírito Santo convencendo o homem do pecado. Em qualquer lugar do mundo isso acontece. Religião é uma forma de aplacar esta dor interior da pessoa provocado pela certeza que a pessoa tem, pelo convencimento do Espírito. Todo agrupamento descoberto tinha sua religiosidade, todo. Pode ser monoteísta, politeísta, enoteísta e animista. Pode até haver profundidade teológica, conhecimento bíblico, capaz de produzir mudanças, dedicação e etc. Não dá certeza de vida eterna, né? Vírgula. Aqui é uma coisa que precisamos depois refletir melhor para colocar aqui no texto, tá bom? Mas é isso. Nós temos essa religião, essa fé religiosa, nós temos a fé cultural, nós temos a fé social e nós temos a fé psíquica. Esses tipos de fé, eles são o que nós temos chamados aqui de tipos originais. Todo mundo nasce com esses tipos de fé, tá bom? Agora eles são agentes, porque a partir deles, muita coisa é provocada na vida das pessoas envolvidas nisso, tá? A gente vai continuar depois em um outro momento.